sem muitas delongas, até pelo momento tão maravilhoso que a gente já viveu, né? Vamos lá em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. E após a leitura, não feche sua Bíblia, não desligue seu aplicativo. Deixe aberto, nós vamos voltar nesse texto de novo. Nós vamos tirar aqui algumas porções. E por isso, deixe aí aberto. João, capítulo 21, do versículo 1 até o 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram num barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Aí eles responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter sido ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro, perguntou Jesus: Senhor, e deste, o que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Amém?
Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus. Estamos aqui, ó Deus, para prestar um culto ao Senhor, somente ao Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que aquilo que nos impede de fazer isto, Pai, fique lá fora. Aquilo que nos impede, ó Deus, de te adorar, de te exaltar, de te ouvir, de aprender do Senhor, de entender qual é a tua vontade para nossas vidas, fique lá fora. Senhor, que os nossos corações agora estejam prontos para te ouvir, para te sentir, para receber o que vem do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a praticar tudo que a gente recebe do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que agora não seja eu que esteja aqui, mas que o Senhor me use como um instrumento muito bem afinado. Que eu seja completamente teu agora. Perdoa os meus pecados, Pai. Eu confesso todos os meus pecados e deixo eles diante da tua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu quero só fazer alguma ilustração aqui, só para a gente entrar na mensagem. Esse livro é o livro de João. É o quarto livro dos evangelhos. E por ser o quarto livro, ele é diferente dos outros três. Qual que é a ideia principal de João? Obrigado, irmão. A ideia principal de João é demonstrar para mim, para você e para todos os leitores a divindade de Cristo. Apresentar para nós quem Cristo era e quem Cristo é para o dia de hoje, que é o que a gente está aqui hoje. Então, em todo o livro, a gente vai ver João defendendo essa ideia de quem Cristo é, da divindade de Cristo e de qual é a ideia principal dele, trazendo para nós hoje a divindade de Cristo. Mostrar para nós que ele era o Deus encarnado. Então, no texto de hoje não é diferente disso. E hoje com uma missão diferente, que é o último capítulo de João, ou seja, então tudo que ele veio falando do primeiro capítulo até o capítulo de agora, ele está fazendo um fechamento. E se é um fechamento, pode se tratar de ser uma grande ideia, pode ser a proposta final. E para mim e para você hoje, eu quero que você também traga um pouco de memória. Aqui a gente vai ver 4 grandes blocos. Desses 4 grandes blocos, a proposta principal e a didática principal vem de Jesus. Em todo o tempo aqui a gente viu Jesus atuando, as coisas acontecendo, e ali uma didática por trás de tudo isso. E essa didática quer fazer comigo e com você hoje que a gente relembre algumas coisas, dê importância para algumas e não para outras. O que eu quero dizer? Existem memórias que nos travam. Existem memórias que nos fazem até parar, não é? Existem memórias que nos impulsionam. Eu, por exemplo, quero dizer uma de que nos impulsionam quando eu lembro que eu tenho a Alice e que eu não posso desistir. Não é uma memória que nos impulsiona? Tem memória também que nos fazem até retroagir. Já pensaram? Tem nos memórias que nos levam para um lugar que a gente não precisava estar, ou também nem precisava lembrar. Mas também tem memórias que vão nos levar para algo que vai nos fazer experimentar algo maravilhoso de Deus. E aí, dentro disso, meditando nas suas memórias, eu quero convidar você a voltar no texto de novo, no primeiro bloco, que é o do versículo 1 até o versículo 3. Olha só o que vai falar aí para a gente falar. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles:
nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas nada naquela noite, nada apanharam. Eu estava me preparando para esse estudo e aí, pesquisando em alguns livros lá, tem um livro lá que contou uma história que o casal tinha ganhado um filho há pouco tempo, primeiro filho. E aí toda aquela empolgação, né, do primeiro filho. Cada sorriso é uma foto, cada brincadeirinha nova é uma foto, cada roupa bonitinha uma foto, cada lugar é uma foto. Eles estavam guardando as memórias de cada coisa, não é? Essa é a ideia e a proposta das fotos. E aí um dia de tantas fotos, apareceu aquela mensagem. Memória cheia. E aí o que aconteceu? Ele começou a rever as suas fotos. Aí ele está assim, não, vou rever aqui aquilo que eu posso apagar. Aquilo que já não faz sentido. E ele via algumas, essa aqui, quando eu fiz isso, essa aqui não tem sentido. Então eu vou apagar. Essa aqui, essa é legalzinha, essa eu vou deixar. E aqui ele foi revivendo memórias. Ele foi, talvez algumas que já nem passava mais pelo sentimento dele. E aí ele continuou, mas aí ele se deparou com uma foto de um acidente há pouco tempo acontecido com ele. E aquela foto já trouxe para ele uma memória muito ruim, e levou ele para aquele momento muito ruim, e trouxe para ele uma mágoa, uma tristeza, já fez com que ele se sentisse mal, porque trouxe a memória ruim. E aqui a gente está vendo os discípulos, logo após a morte de Cristo, voltando para o lugar onde Cristo as havia tirado. Esses mesmos discípulos são aqueles no qual Jesus tirou eles dessa mesma condição. Eles estavam pescando, e depois de uma pesca frustrada, Jesus apareceu para eles e falou para eles jogarem a rede, e eles ainda, naquele tempo, eles ainda contestaram, mas a gente ficou a noite toda pescando. E aí Jesus, joga a rede. Então em cima da tua palavra, eu vou jogar. E aí eles jogaram. E aí teve a primeira pesca, né? E aqui, eles estavam de novo, no lugar de onde Cristo os havia tirado. O que eu quero dizer com esse link todo? Tem memórias que nos vão levar para onde Cristo nos tirou. Tem memórias que a gente precisa ser apagadas. Por mais que a nossa capacidade de memória não esteja cheia, tem algo que vai nos levar para o pecado, tem algo que vai nos fazer entristecer e não vai nos trazer um benefício cristão ou não vai nos trazer nenhum benefício espiritual. A gente tem que rever essas memórias. Talvez nem voltar nelas. A exemplo dos discípulos, eles estavam no lugar onde Cristo os tirou, fazendo aquilo que Jesus já havia falado para eles não fazerem, não é? Olha só quanta coisa. Eles estavam fazendo aquilo que... eles estavam no lugar que Cristo não queria, eles estavam fazendo aquilo de onde Cristo falou para eles não fazerem, e aí, de novo, não pegaram nada. Não foi isso que falou no final aí? Mas naquela noite, nada? Nada pegaram. E aí a gente vai ver agora no próximo bloco. Vamos para o próximo? Versículo 4? Do versículo 4 até o versículo 14. Esse é um pouquinho mais longo. Vou ler rapidinho. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Aí todo mundo respondeu: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo em cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes.
Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Aqui, eu fiz uma anotação aqui como tem uma frase que a gente sempre fala, né? Como se Jesus quisesse refrescar a nossa memória. É como se a ideia principal de Jesus aqui agora é que passasse um filme na cabeça daqueles discípulos. Essa era uma nova didática de Jesus ensinando para nós sobre memórias. E aí, qual que era a didática aqui agora? Era fazer eles relembrarem que eles podiam estar no lugar errado, como a gente falava, onde que Cristo não queria, fazendo aquilo que as memórias deles os instigava a fazer. E aí Jesus vai e fala para eles assim, deixa eu trazer vocês à memória aquilo que eu quero de vocês, aquilo que eu espero de vocês. Primeiro, obediência. Joga a rede. Ao do lado, qual que foi o lado que ele pediu? Lado direito. Não foi do lado esquerdo, né? Tem alguma coisa a ver? Não. Mas é só sinônimo de obediência. Ele mandou do lado direito. E eles jogaram do lado direito. Obediência. Isso faz com que a gente traga à memória a importância de obedecermos a Cristo. Se Ele mandou a gente sair de lá, a gente parar de fazer aquilo, e Ele mandou a gente jogar do lado direito, por que a gente vai fazer ainda tudo diferente? Jesus está dizendo para mim e para você, para a gente meditar e trazer à memória a importância da gente obedecer a Cristo. A lição principal desse bloco é que você, como um filme na sua cabeça, você traz à memória qual que é o ensinamento de Cristo e a vontade de Cristo para mim e para você. Obediência. Obediência. E aí, seguindo ainda para mais um outro bloco, vocês vão cansar de ler um pouquinho aí hoje, né? Agora do versículo 15 até o versículo 17. Essa agora é a ideia e a proposta principal desse texto. Aí fala assim, depois, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Aí respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aí perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Aí Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Aí respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Alguns escritores vão falar que essas três perguntas vai de encontro às 3 vezes que Pedro negou a Cristo. Mas, além disso, eu não sei se vocês perceberam, o texto fala Simão e não Pedro, né? E quando Cristo chegou, foi ao encontro de Pedro, ele se chamava Simão. E aí Jesus falou assim: Simão, a partir de agora você vai se chamar Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Trazendo de novo uma ilusão de lembrança. Olha de onde você saiu e de onde eu te tirei. Você se chamava Simão. E aqui de novo ele fala Simão e não Pedro. Ele usa esse nome e não Pedro, que era o nome do irmão restaurado, daquele que tinha havido um encontro com Cristo. Aí,
fazendo uma ilusão aqui ainda, eu quero que vocês imaginem como que foi essa cena. Tentei, lá em casa, na frente do espelho, fazer os semblantes que Cristo olhava para Pedro aqui nessa hora. Eu vou falar Pedro, que vem na minha memória. A primeira vez ele olhando para dentro do olho de Pedro e falando assim, tu me amas? Olha a didática de Cristo. Acho que eu não vou conseguir com semblante, acho que ninguém todo mundo vai conseguir ver. Mas ele olhando para dentro do olho de Pedro e falando, tu me amas? Com aquela cara que, assim, reflete de tudo que você viveu comigo. Reflete que um dia você falou que morreria no meu lugar e na primeira oportunidade você me negou 3 vezes. Reflete aí quem você é e onde você estava agora. Não era o lugar que eu queria. Esse olhar que Cristo estava com ele agora, era esse tipo de conversa. Talvez colocando a mão no ombro de Simão e olhando bem dentro do olho dele. E aí, de novo, ele fala assim, Simão, você me ama? Sabe aqui uma coisa que vem à minha cabeça? Quando a gente é criança e a gente conta uma mentira para a mãe, o pai, e aí nosso pai olha para a gente e fala assim, aquele negócio estava naquele lugar. Aí você, não estava não. Olha para dentro do seu olho de novo. Eu vi ele há 2 minutos lá. Não precisa xingar. Não precisa outra coisa. Era esse o olhar de Cristo para Pedro. E aí dentro de Pedro já estava se movendo. Um arrependimento por ter negado a Cristo. Um arrependimento por voltar onde ele o tirou. Mas ainda falta a terceira pergunta. E aí ele está assim, nossa, o que Cristo quer de mim aqui agora? E aí, para acabar com todos os pensamentos de Pedro naquela hora, aí ele, acho que encosta mais perto de Pedro e fala para ele assim, Pedro, você me ama? Eu fico imaginando que uma pergunta vale muito mais que uma mensagem que a gente pode ouvir. Um olhar faz com que a gente reflita em tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu. Esse Pedro aqui, gente, é aquele que viu Cristo curar, é um Pedro que viu Cristo ressuscitar uma mocinha bem de perto, uma mocinha que estava morta. Esse Pedro aqui é aquele que estava dentro desse quarto junto com Cristo e viu ele ressuscitar uma criança. Esse mesmo Pedro aqui é aquele que viu Jesus ressuscitar Lázaro há 4 dias morto. Esse mesmo Pedro aqui é aquele que viu o cego ver, coxo andar, e as memórias o levou para um lugar que não era a vontade de Deus. As memórias têm um grande efeito em nossa vida, têm benefícios em nossa vida. Mas se a gente não souber lidar com elas, talvez a gente vai voltar para o lugar que Cristo nos tirou e vai nos fazer perder a salvação. E é isso que Cristo não quer. No final aqui desse bloco, do bloco anterior, né, na verdade, fala que traz uma memória e relata aqui, reafirma aqui que era a terceira vez que Cristo aparecia para os discípulos. Isso veio na minha cabeça como, por que Cristo ainda voltou a terceira vez? Ele podia já ir embora, ele já tinha cumprido o que ele veio fazer, mas ele ainda precisava tratar as memórias daqueles discípulos. Assim como a minha memória e a sua memória. É o que ele precisa tratar. E aí, nessa importância de tratar, o bloco que a gente vai ler agora é para fechar o que a gente está pensando aqui, na linha de raciocínio. Vamos aí do versículo 18 ao versículo 22. Aí fala assim ainda a palavra do Senhor. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estender as mãos e outro te vestirás,
e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. E aí mais, Pedro voltando-se viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava e que na ceia reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de te trair? Vendo-o Pedro, perguntou a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? E aí ele dá mais uma outra orientação. Segue-me, tu. Amém? Para fechar o que a gente está falando, Jesus deixa duas orientações repetidas. Segue-me. Segue-me. Esqueça as tuas memórias que vão te levar para longe de mim, que vão me afastar de mim, que vão te levar para onde você não precisava estar e que vão te levar para onde eu te tirei. E fica aqui, segue-me. Aí depois, mais um pouquinho, ele vai lembrar para Pedro de novo. E quanto a tu, esquece que está à volta. Não olha para João, não. Não olha para José, não olha para Tomé, não olha para nenhum outro. Mas segue-me tu. Para a gente entender melhor tudo isso, a gente começa o texto vendo eles no lugar onde Cristo os tirou. E depois, Jesus não vem, não grita com eles, não xinga eles, não faz nenhuma afronta a eles, e simplesmente com amor e carinho, ele vai e traz a memória com a didática única de Cristo, que aquele lugar não era o lugar deles. E aí, para fechar, com todo amor e carinho, ele trata Pedro, que já estava se sentindo fracassado em seguir a Cristo. Muitas das vezes a gente está assim, e as memórias ruins nos fazem assim. Sabe, o pecado de nos fazer afastar de Deus, nos fazer afastar da igreja. Pedro, nessa hora aqui também Jesus estava tratando isso também, Pedro. Porque na cabeça de Pedro, ele não servia para ser discípulo de Cristo. Porque ele o havia... O que Pedro tinha feito? Quantas vezes? Eu me imagino no lugar de Pedro, depois de negar a Cristo, e ver ele apanhar, ser crucificado, porque eu neguei. Mas eu quero falar para vocês como uma pergunta que não saiu da minha boca lendo esse texto. Não saiu da minha memória, não saiu dos meus pensamentos. Por que Cristo voltou ainda? Porque, assim como ele amava Pedro e os seus discípulos, ele também nos ama, até o dia de hoje. E ele sempre vai voltar e nunca vai nos deixar sozinho. Ele nunca vai nos deixar sozinho. A proposta do texto de hoje era curar Pedro e curar a gente, que está aqui hoje lendo esse evangelho, e entender a divindade de Cristo. Meu desafio é para que você hoje pegue o seu livro de memória, as suas fotos de memória, e apague aquilo que faz te afastar de Cristo. E comece a registrar aquilo que te aproxima de Cristo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí. Medite um pouquinho do que a gente falou. Se você quiser falar um pouquinho com Cristo, vou te dar 1 minutinho. Talvez você quer se lembrar de algo que vai te aproximar de Cristo. Talvez você tenha alguma memória que te fez entristecer essa semana. Talvez você tenha alguma memória que te fez voltar para onde Cristo não queria você. Talvez você tenha alguma memória que vai te impulsionar. Eu queria te desafiar a rever as suas memórias e dar importância para aquelas que vão te impulsionar para Cristo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse
momento aqui na tua casa. Muito obrigado, Deus, porque a gente fez a melhor escolha, que é estar aqui, para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar. E eu quero te pedir, ó Deus, hoje o quanto a gente falou de memória, que o Senhor nos ajude a trazer sempre a memória que esse é o melhor lugar para a gente estar, Pai. Que a gente esteja aqui sempre em comunhão, que a gente sempre esteja aqui, ó Deus, buscando ao Senhor, para prestar a Ti um culto agradável e adorável ao Senhor, ó Pai. Obrigado por cada um que está aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada vida que está aqui, ó Pai. E nos leve, ó Pai, para as nossas casas e nos dê um domingo na Tua presença. Um domingo debaixo dos Teus cuidados, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos livre de todo mal, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Renato, pode encerrar? Pode? Então, irmãos, em oração silenciosa, os irmãos estão em liberdade. E assim como o pastor sempre fala, não deixe de sair aqui sem dar um abraço em pelo menos 5 irmãos. Vou passar para os 15 depois. Tenham um resto de domingo abençoado, irmãos.